Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o dom de profecia, escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 9, onde o apóstolo Paulo nos diz que profecia é um dos dons que o Espírito Santo concede à sua igreja para o uso e para a glorificação do nome do Senhor. O dom de profecia, o que seria? Bom, existem dois tipos de profecia. Existe a profecia preditiva e a profecia proclamativa. A profecia preditiva é aquilo que nós chamamos de o ato de prever acontecimentos. E esses acontecimentos, eles não podem contrariar a palavra de Deus. Por exemplo, em Atos capítulo 12, está escrito que Ágabo, ele recebe uma visão do Espírito Santo, dizendo que haveria uma fome na Judéia. E isto veio acontecer. Ou seja, Ágabo, ele era um profeta que recebeu uma inspiração de Deus para anunciar à igreja a crise que haveria de acontecer. Então, assim, levando a igreja a um preparo para que pudesse, assim, quando chegasse esse dia, estar todos bem preparados e equipados para aquela grande fome que haveria de vir. A profecia preditiva, ela tem como fim algo que diz respeito à onisciência de Deus, porque Deus ele não está limitado a tempo, para Deus tudo é presente, mas sabendo o que acontecerá na frente ou com a sua igreja, Deus então ele pode, pelo seu Espírito, manifestar através do dom de profecia, que é por onde ele se comunica com a sua igreja, para que o profeta ou aquele que recebeu o dom de profecia, ele possa trazer uma instrução para a igreja daquilo que Deus quer falar. E o dom de profecia, ele tem três propósitos. E o primeiro propósito está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, que diz assim que o que profetiza, ele profetiza para edificação. E a edificação nós entendemos que é algo que diz respeito à construção. Então, quando nós escutamos certos tipos de profecia que fala de tragédias, isso não é bíblico, porque a profecia ela tem por objetivo a edificação. E edificação diz construir. Então, aquele que tem o dom de profecia, quando Deus se manifesta, é para construir a igreja e não para a derrubar. O segundo propósito do dom de profecia é o encorajamento ou exortação. A exortação ela pode ser tanto a chamada de atenção, como encorajar, excitar aqueles que estão fracos, desanimados e desatentos. Então, esse também é o segundo objetivo do dom de profecia. E o terceiro é o consolo. O terceiro ponto pelo qual o dom de profecia ele fora dado para os servos de Deus e as servas de Deus é justamente o consolo. Porque por meio dele, Deus ele pode trazer uma mensagem diretamente inspirada de Deus, em consonância com a sua palavra, que exalte a sua palavra para o consolo da sua igreja, para o consolo do seu povo. Claro, isso por meio do seu Espírito Santo, que é o Consolador, que age juntamente com o dom e com a palavra. Mas, em segundo lugar, nós temos também a profecia proclamativa. E a profecia proclamativa, nós entendemos que seja a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a profecia máxima. A profecia, a palavra de Deus, ela não é um dom, ela é a palavra de Deus master. Como palavra master, ela assume o papel profético e o ministério dos profetas do Antigo Testamento. Porque os profetas do Antigo Testamento duraram até João. E em Hebreus capítulo 1 diz que nesses últimos dias Deus falou a nós pelo Filho, que é a imagem dele. Então, a palavra de Deus ela assume o papel supremo na igreja, ela é a profecia final. Ela prediz os acontecimentos futuros e esses acontecimentos futuros mostram que Deus está no controle de todas as coisas. E dentro da profecia proclamativa,
nós vemos também os 3 propósitos que há justamente no dom de profecia, que é justamente o dom da edificação, o encorajamento e o consolo. Na palavra de Deus nós vamos encontrar todos esses atributos que estão registrados justamente no dom de profecia. Então, o dom de profecia, Deus pode tanto mostrar algo que vai acontecer e também predizer pela sua própria palavra. E não há contradição nisso, porque o dom de profecia é algo que vem da divina inspiração do Espírito Santo, bem como o dom, a palavra de Deus como a proclamação máxima, ela também é algo que vem da inspiração de Deus. Então, aquele que tem o dom de profecia, ele tem que entender que ele não pode contrariar de forma alguma aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras, porque se contradiz aquilo que está na Bíblia, logo a profecia cai por terra. Nós vemos que o apóstolo Paulo disse para a igreja, aos Tessalonicenses, para que eles não desprezassem as profecias, para que eles ouvissem de tudo e retivessem o que era bom, porque numa mesma profecia pode ter uma inspiração de Deus e também possa ter um ego humano, um teor humano. Então nós temos que entender o que é que Deus está falando e reter, e o que é o que o homem está falando e não reter. Então a profecia, o dom de profecia, ele é bíblico, ele é atual e ele passa pelo crivo da palavra de Deus. E diante disso aqui, eu quero agradecer a sua atenção, um grande abraço a você e até a próxima.